Bem, galera, Antônio José, tá? Vou trabalhar uma parte da matemática juntamente com o professor Tiago. Em alguns momentos, nós podemos trabalhar um mesmo assunto, dando ênfase, tá? Diferente. E o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com vocês porcentagem. Talvez ataque, quando eu digo atacar, é trabalhar numa profundidade diferente da dele, ou mais ou menos, mas direcionada exatamente para o Enem. Beleza? Outra coisa que nós devemos levar sempre em consideração, como de repente não deve se falar de tempo, mas nós estamos próximo do Enem. Então não dá para de repente não trabalhar assunto que não seja de forma muito objetiva. O que é que eles cobram? O que é que tem caído? Então dá ênfase exatamente no que mais cai, tudo bem? Beleza. Então vamos lá, porcentagem. Só perguntar uma coisa para vocês. Vamos aqui para poder despertar esse interesse. Uma mercadoria que custa R$ 5 e ela teve o seu valor multiplicado por 7. Quanto é que custa a mercadoria? R$ 5 e teve o seu valor multiplicado por 7. Isso representa que aumento percentual? Estou aqui criando as opções para que vocês olhem. Aumentou 0,7%? Aumentou 7%? Aumentou 70%? 700%? Ou aumentou 7.000%? Vamos lá? Quanto é a mercadoria? R$ 5. Ela teve o seu valor multiplicado por 7. Qual é o aumento percentual? Tu não respondeu, né? Mas a tua possibilidade seria aqui. 0,7 muito pouco, 7% também não, 70, 7.000 é demais. Então está aqui. Pois é. Se ela teve o seu valor multiplicado por 7, o aumento é de 600% e nada 700%. Professor, multiplicou por 7, o aumento é de 600%? É. E por que você não botou como opção? Para exatamente dar um tratamento de choque. Dá atenção à porcentagem, por mais que pareça simples, de repente você não domina. Tudo bem? Então, multiplicar por 7 aumentou 600%. Agora vamos entender por quê. Acompanhe por gentileza. Olha só. Eu tenho aqui uma mercadoria que custa R$ 5, certo? Acompanhe. Eu vou aumentar nela em 20%. E eu tenho a mesma mercadoria, R$ 5, e ela vai aumentar, por exemplo, em 600%. Muitas das vezes, nós pegamos uma questão de matemática e não conseguimos fazer. Ou o professor faz, toda vez que ele faz, eu compreendo, mas quando eu vou fazer sozinho, eu encontro dificuldade. Por que de repente você encontra dificuldade? Muitas das vezes é pelo leque de questões diferentes que você tem. Por exemplo, modelo. R$ 5 aumentou 20%. Acompanha. 20%, o nome fala por si. É 20 dividido por 100. Ou seja, 20% é 0,2. Tudo bem? Então, veja bem, se a mercadoria é R$ 5 e aumentou 20%, então fica R$ 5 mais 0,2 de 5. Ora, professor, R$ 5 mais R$ 1 dá R$ 6. Isso aqui é resultado. O resultado é irrelevante. O importante é você saber o processo, como é que você chega até lá. Então, acompanhe. Ao invés de fazer as contas e chegar a 6, eu coloco 5 em evidência. 5 por 5 dá 1. 0,2 vezes 5 dividido por 5 dá 0,2. Olhe para cá. 1 mais 0,2, 1,2 vezes 5. Moral da história. Quando você aumenta 20%, você multiplica por 1,2. Então, fica atento. A gente vai já criar uma tabelinha disso. Aumentar 20% é só pegar a mercadoria e multiplicar direto por 1,2. Certinho? Acompanhe aqui o processo. Então, eu tenho R$ 5, aumentou 600%. Não faz parecido com esse. Se você fizer parecido com esse, vai ficar errado. Matemática modelo, tu tem que fazer igual. Parecido não rola. Então, vamos. Olha aqui, ó. 600% é o quê?
600 dividido por 100. Que vai dar quanto? 6. Certinho? Ó, igualzinho. Então, você vai ter R$5 mais 6 vezes 5. Igual. Não faz parecido. Se fizer parecido, você tende a errar. Então, você vai botar 5 em evidência. 5 por 5 dá 1. Dividido 6 vezes 5 dividido por 5 dá 6. 5 mais 6. 1 mais 6 costuma dar 7. 7 vezes 5. Então, está aqui, ó. Aumentar 600% é multiplicar por 7. Então, olha aqui para o tio, rapidão. Eu vou criar uma tabelinha de aumentos. E depois a gente comenta um pouquinho sobre desconto. Tudo bem? Vamos aqui. Preste atenção. Recapitulando, sem pressa, mas de forma objetiva, tá? Até mesmo porque precisamos disso para poder dar velocidade. Ok. Então, vamos juntos. Aumentar 20% é multiplicar por 1,2. Então, me ajudem aqui, tá? Não posso dar aula para Antônio José. Se eu aumento 20%, eu multiplico por quanto? 1,2. Lembra daquele ditado que se diz que 0 após a vírgula não fede nem cheira? É esse linguagem? 1,20, esse 0 está após a vírgula. Esse segue esse ditado. Mas se tu pega 1,02, esse aqui tanto fede quanto cheira. Então, aquele papo de 0 após a vírgula não fede nem cheira, extremamente relativo. Depende da posição do 0. Esse aqui você pode tirar. Esse aqui você não pode. Esse tanto fede quanto cheira. Então, o que é que eu tenho? 20% é multiplicar por 1,20. 40%, basta você multiplicar por 1,4 ou 1,40. Qualquer coisa multiplicada por 1,4, ela já sofreu o aumento de 40%. Não confunda. Olha para cá. 20%. Se eu quero saber quanto a mercadoria passa a custar, eu multiplico por 1,2. Professor, e se eu quiser calcular somente 20% de alguma coisa? Aí sim, você multiplica por 0,2. Então, vamos aqui? É 40%. Se ela aumentou 40%, eu quero chegar ao resultado direto, multiplico por 1,4. Se eu quiser calcular somente os 40%, multiplico por 0,4. Compreendido? Vamos aqui. É R$10. Quando tu multiplicares por 1,4, já sai R$14. Já somado. E se você quiser calcular somente os 40%, multiplique R$10 por 0,4, que vai dar os R$4, beleza? Então, segue o rito. Aumentou 38%. Basta eu multiplicar por quanto? 1,38. E se aumentar 75%? Você multiplica por 1,75. Agora, eu quero que você olhe isso voltando. Se eu estou multiplicando por 1,75, é porque aumentou 75%. E se aumentar 43,79%? Antes que eu faça, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já viu algum número com 2 vírgulas? Olhando? Pois é, eu também não. Significa dizer que ele não existe. Então, eu não posso multiplicar por 1,4375. Isso não existe. Então, isso aqui indica que é aumento percentual. 43,75. 43,75. Professor, e se aumentar 81,49%? Eu multiplico por 1,8149. Observe isso aqui voltando, por favor. Aqui, ó. Se eu estou multiplicando por 1,4751, é porque já sofreu um aumento de quanto? 47,51. Se eu estou multiplicando por 1,6197, é porque já aumentou quanto? 61,97. Beleza? Então, observem aqui. Vamos lá. Quando aumenta 600%, que nós no começo foi isso, significa dizer multiplicar por quanto? 7. Então, observem, aumentou uma unidade. Olhe para cá, aumentou uma unidade. Então, se aumenta 100%, basta você multiplicar direto por 2, ó, aumenta uma unidade. Então, se aumentar 200%, você multiplica por 3.
Acresce sempre uma unidade. Professor, e se aumentar 300%? Multiplica direto por 4. Aumentou 400%, multiplica direto por quanto? 5. Acompanhe. Aumentou 600%, multiplica por quanto? 7. Agora aqui eu preciso de vocês, feedback voltando, preste bem atenção. Se eu estou multiplicando por 4,7318, me ajudem. Aqui, ó, 81,49. Olha voltando, 81,49. Então, isso aqui, ó, indica 73,18. E o 4 indica 300%. Então, se você multiplica por esse valor, significa dizer, o 4 indica quantos por cento? 300. Então, houve um aumento de 373,18%. Se eu estou multiplicando por, acompanha, 7,6319, me ajudem. O 7 indica quantos por cento? 600. Aqui, ó, 63. Então, se eu multiplico por isso, ocorreu um aumento de quanto? 763,19%. Certo? Acompanhe para vocês compreenderem isso aqui legal e para que serve. Olha só. Eu tenho aqui 5. Eu tenho aqui 5. E eu tenho aqui 15. Não necessariamente precisa ser R$5, R$15. Prestem bem atenção, por gentileza, para que vocês compreendam. Se eu dividir 15 por 5, 15 dividido por 5 vai dar 3. Significa dizer que daqui para cá eu estou multiplicando por 3. Multiplicar por 3 significa dizer um aumento de quantos por cento? 200%. Está aqui, ó. Então, onde eu quero chegar? Toda vez que você desejar saber o aumento percentual, basta você dividir o maior pelo menor e interpretar o resultado obtido. Repetindo, toda vez que eu quiser saber o aumento percentual, eu divido o maior pelo menor, pego o resultado e interpreto. Quer ver? Veja bem. Eu vou botar bem aqui, aleatório. Ó. De repente, 1 quilo de arroz custava R$ 2,32. Por qualquer motivo, ele passou a custar, aleatório, botar bem aqui, R$ 9,42. Aumentou muito. Não está interessando quanto aumenta, está interessando é quantos por cento aumentou. Então, eu vou para a minha calculadora, tudo bem? Isso é bem natural, feito espontaneamente, junto com vocês. Isso representa aqui aumento percentual. Toda vez que você desejar fazer aumento percentual, o que é que vocês vão fazer? Só para que você compreenda. Se é para saber o aumento percentual, é só dividir o maior, 9,42, e tu divide pelo menor, 2,32. Quanto vai dar isso? 9,42 dividido por 2,32. Aqui está dando 4,0603. Então, me ajudem, super fácil. O 4 indica que é percentual. Vou para cá, para de repente não atrapalhar tanto. O 4 indica quantos por cento? 300. Isso aqui, 6. Então, daqui para cá ocorreu o que aumento? 306,03%. Tudo bem? Então, toda vez que eu desejar saber o aumento percentual, basta eu dividir o maior pelo menor. Nem penso, apenas executo e interpreto isso aqui. Certo? Claro, vocês podem fazer um printzinho da aula de vocês, aí rapidinho, e eu vou apagar só para poder enfatizar isso aqui, rapidão. Vamos lá. Veja bem, como é que eu faço para saber aumento percentual? Todas as vezes que vocês desejarem saber o aumento percentual, você vai dividir só sempre o maior pelo menor. Por exemplo, de repente, alguém pesa 35 quilos. Por qualquer motivo, passou a pesar 113 quilos. Interessa o motivo. A pergunta é, qual o aumento percentual? Deseja saber o aumento percentual, o que é que você vai fazer sempre? Divida o maior, que no caso é 113, por 35.
Tudo bem? Então, 113 dividido por 35, você vai ter 3,2285. Juntos? 3 indica quantos por cento? 200. Então, daqui para cá, você teve um aumento de 222,35%. Então, vamos fechar aqui para o que nos interessa. Não cai no Enem. Não existe o Enem que não caia. Cai em excesso, desaba no Enem. Porcentagem. Até mesmo porque vocês sabem muito bem. Razão, proporção, regra de 3 simples, regra de 3 composta, porcentagem, as médias, juros simples, juros compostos, são 25% das 45 questões do Enem. Então, toda vez que você desejar saber o aumento percentual, isso para matemática, para física, para química, para parte de genética, para cartografia lá em física, não esqueça. Qualquer saber o aumento percentual, divida o maior pelo menor. Tudo bem? E aqui nós vamos encerrar essa parte teórica, primeiro momento. Tudo bem? Um abraço, gente. A deixa de porcentagem.